E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite para vocês, bom dia para mim. Tô aqui nas Filipinas fazendo agora a minha live. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Dá um ok para mim, vocês estão conseguindo ouvir. Que não, eu não tô na minha casa, né? Eu tô aqui no hostel. Vocês podem ver no fundo. Aqui tá o logo do hostel, chama Big Paul. Então vocês vão ver muita gente passando, vocês estão ouvindo galinha de um lado, estão ouvindo... Tem muita motocicleta ali na rua, que é bem perto da rua aqui. Mas vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só dá um okzinho para saber como é que tá o som. Beleza? É que eu tô me sentindo um pouco incomodado com o barulho, principalmente da rua, né? O galo de vez em quando canta aqui, mas o da rua tá passando muita motocicleta aqui, tá? Eu vou tentar falar devagar, tá? Mas eu não achei outro lugar para fazer a live, tá? A não ser aqui. Eu queria fazer isso na praia. Mas eu não vou ter tempo de fazer na praia. Alguma das lives eu vou conseguir fazer na praia, colocar a praia de fundo. Mas eu não consegui hoje porque eu vou fazer um tour daqui a pouco. Ô Karina, tá falhando um pouquinho. Quem tá no Facebook, eu tô transmitindo via Wi-Fi. Quem tá no Instagram, eu tô transmitindo 4G. Como é que tá o pessoal do Instagram? Tá legal? No Instagram tá legal? Não tá travando nem nada? Se tiver travando um pouco, pessoal, vão pro Instagram. Então tá sendo transmitido tanto no Instagram quanto no Facebook. Bom, a última live que eu fiz, eu tava no Brasil. Foi segunda-feira passada. Segunda-feira passada eu peguei o voo à noite. Fiquei 2 dias viajando. Foram 50 horas, na verdade. Foi um voo de Guarulhos para Doha, no Catar. Foi 16 horas de voo. Dormi no aeroporto por 8 horas. Peguei mais um voo de 7 horas para Manila, que é a capital das Filipinas. E em Manila eu dormi no aeroporto de novo e peguei um voo para Puerto Princesa, que é uma ilha aqui, uma ilha nas Filipinas. Daí peguei uma van, 270 quilômetros, e demorou 5 horas para chegar aqui. De tão caótico que é o tráfego, e a estrada também não é boa, cheia de curva. Teve gente que passa mal nessas viagens dessa van. Enfim, 50 horas para chegar aqui. Quando eu cheguei, eu dormi por 20 horas seguidas. Tomei umas cervejas, dormi por 20 horas seguidas. E aí consegui aproveitar uns 3, 4 dias de praia já. Tá legal. A cidade chama El Nido. Quem tiver interesse de conhecer a cidade, eu recomendo demais, demais, demais. El Nido é muito legal, é tipo aquelas praias da Tailândia mesmo. Engraçado que eu não vejo brasileiro aqui, eu não sei porquê. Eu não vejo muito brasileiro. Vejo muito gringo. Eu vi um casal de brasileiros aqui, 2 brasileiros só, em 4, 5 dias que eu tô aqui nessa cidade. Galera, vamos vir para Filipinas. Vamos vir para Filipinas. É barato, é muito mais barato do que a Europa. A passagem é um pouco mais cara, mas é bem legal, tá? Bom, essa introduçãozinha é só para dar um oi para vocês. Vamos lá, o que interessa, né? O assunto de hoje foi colocado por alunos, tá? Esse assunto é para falar de pelletização. A pergunta era: como que acontece o processo de pelletização? E como o lúpulo acaba sendo uma das minhas especialidades, né? Eu acabo falando mais e tendo mais expertise para falar de lúpulo, tá?
Se alguém estiver sentindo algum problema com o áudio, tá? Às vezes deve travar um pouquinho, tá? Quem está no Facebook está no Wi-Fi, quem está no Instagram está no 4G. Eu acho que o Instagram vai estar mais estável, tá? Pelo que eu testei as conexões, eu acho que o Instagram vai estar mais estável. Se alguém tiver problema no Facebook, vai para o Instagram ou vice-versa, tá? Então a pergunta é o processo de pelletização. Mas para falar do processo de pelletização, vamos falar do processo de produção do pellet. Como que a gente chega até o pellet. E teve gente que colocou perguntas também sobre o cryo hop. Então eu vou explicar um pouco sobre cryo hop e vou falar um pouco sobre outros tipos de lúpulo também, lúpulo em extrato, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: o lúpulo, quando ele está no pé e a gente colhe ele, colhemos o lúpulo, né? Pegamos o lúpulo lá in natura, né? E esse lúpulo ele está verdinho, né? Colhido direto do pé. Ele tem de 75% a 80% de água. O lúpulo, na hora que eu colho ele tem de 75% a 80% de água. O que isso interfere? Quando ele tem essa quantidade de água, ele é facilmente degradado por micro-organismos, quaisquer sejam, tá? Fungos principalmente que vão atacar o lúpulo, tá? A mesma regra vale para malte, vale para qualquer coisa, vale para queijo, né? Por exemplo, os queijos que vão apodrecer na tua geladeira vão ser aqueles queijos brancos, né? O queijo que tem mais água. O queijo mais seco, que tem menos água, ele é difícil de ser degradado. A teoria é simples, mas vamos falar um pouco sobre ela para que vocês consigam entender. Por que não cria fungo dentro de um pote de açúcar? Tem muito açúcar lá e tem bactérias também. Tem temperatura também, né? Pote de açúcar que fica aberto em cima da tua mesa. Por que não cria fungos lá? Porque não tem água. As bactérias precisam de uma quantidade mínima de água para poder degradar os açúcares, tá? E essa quantidade mínima, quantidade segura, é por volta de 12%. 12% de água, praticamente nada é degradado por nenhum fungo, nenhum micro-organismo, tá? Um exemplo disso é quando a cevada sai do campo. Então o fazendeiro ele vai lá, ele colhe a cevada e aí ele vende para a maltearia. E aí essas colheitas, elas são 2 vezes por ano. A maltearia tem que armazenar todo esse malte, né, toda essa cevada, ainda não é malte. A maltearia tem que armazenar a cevada toda em silos. E aí, nesses silos, para poder armazenar, você tem que secar ela. Você tem que secar ela. E para secar ela, né, tem que secar abaixo de 12% de água. Abaixo de 12% de água. Então, você seca primeiro ela, porque abaixo de 12% de água, ela fica estável. Ela fica estável e aí ela não é degradada por fungos mais, tá? Pessoal que está no Facebook está um pouco instável aí, tá? Eu vi que deu uma caída na conexão. Quem quiser migrar para o Instagram, tá? Porque a conexão do Facebook está no Wi-Fi e a do Instagram está no 4G. O que eu vi, o Instagram está mais estável, tá? Se cair alguma das duas, vocês migram de uma para outra, tá? Infelizmente eu não estou na minha casa, não dá para ter muita tecnologia aqui.
E aqui é um pouco precário, é realmente bem precário. A gente vê que o país é um pouco pobre, andando pelas ruas, tal. Então, ainda bem que eu consegui um 4G decente aqui, legal. Eu realmente estou usando o 4G aqui, está bem bacana. Voltando então à história da quantidade de água necessária para que nenhum fungo degrade o lúpulo, né? Abaixo de 12%, nenhum fungo degrada nem a cevada, na hora que essa cevada ela é armazenada na maltearia, e também não degrada o lúpulo, tá? Então, abaixo de 12% é um número seguro. Ah, mas e o mel? O mel tem água, o mel é líquido, e o mel não tem 12% de água. 12% eu falei que é o nível seguro. Abaixo disso, nada acontece. E se o malte tiver menos de 12% de água e for armazenado numa temperatura abaixo de 10 graus Celsius, a validade do malte, da cevada, é indeterminada, tá? Então também a temperatura, tá? O mel, ele tem por volta de 16 a 18, mais para 18% de água. Em 18 até 20% de quantidade de água, não são muitas bactérias que conseguem degradar, são pouquíssimas bactérias que vão conseguir degradar cevada ou mel ou o próprio lúpulo, tá? Então a quantidade segura mesmo é abaixo de 12, mas o mel tem 18 e ele é relativamente estável. Você sabe que tem micro-organismos ali dentro do mel, mas eles não conseguem por conta da quantidade de água e também, lógico, pela quantidade de açúcar. Essa quantidade de açúcar ela é tóxica, né? Para qualquer micro-organismo. Isso acontece na cerveja também, né? Quando você vai fazer um pitching de uma levedura lá que a cerveja tem uma OG muito alta, tem acima de 1090, 1100 de OG, você vai ter que fazer um starter intermediário para a levedura se acostumar naquela densidade e poder então fermentar, né? Então o mel é estável por conta dos açúcares também. Bom, voltando tudo isso, eu só quero dizer que o lúpulo colhido direto do pé, ele tem 75 a 80% de água. E essa é uma quantidade de água que é muito grande e ela é suficiente para qualquer micro-organismo degradar o lúpulo em 2 dias. Então, a validade que a gente tem do lúpulo que a gente colhe direto do pé é de 2 dias. 2 dias. Então, colheu o lúpulo, não secou ele, a validade é de 2 dias. Então, o que eu tenho que fazer é secar o lúpulo, né? Que é o que a gente chama de processar, fazer a secagem desse lúpulo, tá? Então, o que primeiro se faz? O lúpulo chega no armazém e aí eles arrancam o ramalhete inteiro, né? Eles arrancam por baixo, eles cortam por baixo e aí eles levam um ramo de 7 metros de comprimento, para o armazém, para no armazém eles colocarem numa máquina que fica batendo na folhagem e a flor já está um pouco seca, ela simplesmente cai. Ela cai numa esteira, que essa esteira ela sobe, né? Ela vai na direção para cima. E o que acontece? A folha, como ela é chata, né? Se caiu folha, a folha é chata, ela bate na esteira e sobe junto com a esteira. O cone do lúpulo ele vai bater e vai rolar para baixo. Primeira coisa é o beneficiamento, então, é separar a folhagem de cone. Essa esteira não é o suficiente para separar 100%, e aí depois tem que passar por uma separação manual ali, é uma esteira onde que a pessoa está vendo o que está passando e ela vai tirando as folhagens, né?
tirando rápido pra caramba. É um negócio que, cara, parece um robô tirando, tirando essas folhas, essa sujeira toda. Então, ficam lá tirando essa folhagem até separar os cones. Aí eu tenho o cone e aí agora eu preciso secar. Como que eu seco esse cone? No Brasil, a gente tem produção de lúpulo, mas a gente ainda não tem secadoras de grande porte. A gente não tem um maquinário ainda muito grande, né, suficiente para processar lúpulo no Brasil. O que tem se feito muito no Brasil é ar-condicionado, né? Ar-condicionado. Fecha uma sala, né, um espaço pequeno, coloca ar-condicionado para desidratar o lúpulo, para tirar a água do lúpulo, né, e conseguir secar o lúpulo. Francisco, você está no Facebook. Quem está no Facebook estiver travando, vai para o Instagram, que o Facebook ele está no Wi-Fi e o Instagram está no 4G. Eu acho que a conexão do Instagram está melhor, tá? O Instagram tá legal para vocês, né, pessoal? Não tá travando para ninguém aí no Instagram, né? Beleza, valeu, Igor. Show de bola. Valeu, Evandro, show de bola. Então, eu preciso primeiro secar o lúpulo. Como é que eu vou secar? O equipamento ideal, ele é parecido com o que as maltarias têm. Ele é uma peneira, onde que vem ar quente por baixo, né? Onde que eu tenho uma camada de por volta de 40 centímetros no máximo, para eu ter homogeneidade de temperatura nessa camada toda, eu não secar mais a parte de baixo e nem de menos a parte de cima, né? Esse ar quente ele vem por uma peneira, passa por uma camada de lúpulo de 40 centímetros mais ou menos e seca esse lúpulo, tá? O equipamento profissional melhor que tem é essa secagem, tá? E essa secagem como que acontece? Ela começa com ar a temperatura ambiente e aí vai se aumentando a temperatura desse ar. Vai se aumentando a temperatura do ar até se chegar em 50 graus. 50 graus, quando terminou a secagem, eu estou numa temperatura de 50 graus, 45. Alguns usam 55, varia de produtor de lúpulo para produtor de lúpulo, tá? Varia muito. Tanto que a diferença do CTZ, vocês já ouviram falar em CTZ, né? CTZ é Columbus, Tomahawk e Zeus. Geneticamente é a mesma variedade. A diferença é que Columbus é de uma determinada fazenda, Tomahawk de outra, e Zeus de outra. E aí, cada uma dessas fazendas usam temperaturas de secagem diferentes. E a temperatura de secagem diferente vai alterar o sabor, o perfil aromático desse lúpulo. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que o resultado da secagem é a perda de 35 a 40% dos óleos essenciais. A gente perde de 35 a 40% dos óleos essenciais, tá? A melhor secagem que perde menos óleos essenciais é o ar-condicionado. Mas por que então a indústria de grande porte não faz o ar-condicionado? Gente, pensa comigo, o que é mais barato? Gerar ar quente e secar isso por ar quente ou produzir frio, né? Produzir frio com certeza é muito mais caro. É muito mais caro. E numa escala industrial, acaba não sendo tão viável. Então, acaba se usando ar quente. Na hora que eu uso o ar quente, eu evaporo então uma parcela desses óleos. Vamos esperar um pouquinho que o pessoal do Instagram acho que teve uma pausa aí, mas acho que está voltando já, né? Acho que já voltou.
Já voltou, tá legal, tá legal. Gente, desculpa pela conexão, tá? Desculpa pela conexão, não tá das melhores, mas quem perdeu alguma parte vai estar no YouTube amanhã. Eu vou subir o vídeo integral lá, tá? Quem quiser ver. Então eu estava falando o seguinte, que na hora que a gente seca esse lúpulo, você perde de 35% a 40% dos óleos essenciais. E aí a gente tem diversos óleos essenciais no lúpulo, que cada um deles se volatiliza em temperaturas diferentes. Começando por 32, 34, 35 graus, tá? Então, alguns óleos essenciais volatilizam mais do que outros. Isso é importante a gente entender, tá? Alguns óleos essenciais se volatilizam mais do que outros. Então, o perfil sensorial do lúpulo, eu não estou falando de intensidade, eu estou falando do perfil sensorial. Intensidade, eu já falei para vocês que a intensidade de aroma é menor no lúpulo depois de seco, tá? Mas eu estou falando do perfil sensorial. A quantidade, o percentual de óleos essenciais muda antes da secagem para depois da secagem. Se eu mudo a composição dos óleos essenciais, percentualmente falando, eu mudo o perfil sensorial. Então, na hora que a gente analisa um lúpulo, pegando aquela roda, né? Aquela roda de aranha que a gente chama, né? Que são vários traços, né? E que tem a intensidade. Então tem floral, amadeirado, caramelo, chá verde, picante, herbal, entre outros, né? E aí você coloca a intensidade de cada um deles, né? É uma roda de aromas que a gente pode ver no site da Bart Haas. Quem tiver interesse, entra no site da Bart Haas, Barf Haas, com TH, Barf, com TH no final, e Haas começa com H, H-A-A-S, Barf Haas. Entra lá no site da Bart Haas, que é a maior produtora de lúpulo, e vai lá em produtos. Lá em produtos você consegue pegar essas rodas de aroma. E nessas rodas de aroma, você tem dois gráficos. Um para o lúpulo natural, in natura, e outro para o lúpulo em pellets, pelletizado. Então a gente tem uma diferença sensorial do lúpulo que passou pelo processo de secagem para o lúpulo que já foi seco. A diferença sensorial, ela é antes-secagem e pós-secagem. Na hora que eu terminei de secar o lúpulo, eu tenho o lúpulo em flor, tá? Aí muita gente vai falar assim, o lúpulo em flor ele dá mais aroma do que o pellet, ele é mais natural do que o pellet, ele é mais tudo do que o pellet. Não, não, não. O lúpulo em flor ele também é seco. Ele tem a mesma quantidade de óleos essenciais do que o lúpulo em pellets, tá? Então, o lúpulo em flor, ele foi seco, tá? O único lúpulo que não foi seco é aquele lúpulo que você comprou em uma estação de colheita, né? Numa época de colheita, diretamente de um produtor. E se você comprou esse tipo de lúpulo, você vai saber que você está comprando esse tipo de lúpulo, tá? Você vai saber que você vai estar comprando esse tipo de lúpulo porque alguém vai te falar. Esse é o lúpulo in natura, esse é o lúpulo que não passou por secagem. Então sequei, né? Do lúpulo in natura, sequei e virou lúpulo em flor. O formato é o mesmo. O formato é o mesmo. O lúpulo em flor ele ainda é em cone, tá? Aí o que eu faço para gerar o pellet? Eu vou pegar esse cone que está seco, o lúpulo em flor, vou picar ele, passar isso num moinho e depois eu vou prensar. A moagem desse lúpulo ela é importante porque o lúpulo depois de moído tem que ter um certo tamanho e esse tamanho ideal ele tem que ser entre 1
e 5 milímetros, tá? Então não dá para moer pó, não dá para ser farelo. Por quê? O que aconteceria se a gente moesse esse lúpulo em forma de farelo? Eu vou lá, faço o meu dry hop, jogo ele em cima da minha cerveja. O que acontece? Ele ia ficar ali boiando, né? Eu preciso de uma matéria vegetal que consiga decantar mais facilmente. Quando eu faço o Ripple, as partículas de maior peso vão para a lateral. O Ripple é para separar as partículas de maior peso. Então, se o lúpulo fosse moído pó, um pó mesmo, tipo farinha, muito fino, eu não conseguiria separar muito bem no Ripple, né? Por conta das forças do Ripple, eu não conseguiria separar no Ripple. E na hora que eu jogasse dentro do meu fermentador para fazer o dry hop, ele não decantaria tão bem. Então a moagem, você pode ver que a moagem ela tem um determinado tamanho. Você consegue ver meio que a olho nu os pedaços de lúpulo ali na hora que você joga esse lúpulo em água, por exemplo, né? Então eu fiz a moagem, fiz uma moagem não tão fina, não tão em pó, né? E aí eu vou prensar. A forma que eu vou prensar esse lúpulo, ela tem aquele formato daquele conezinho, né? Daquele conezinho que parece cocôzinho de hamster, né? Desculpa a comparação, mas é o que me vem na cabeça na hora que eu penso no pellet. O que parece o pellet? Aquele cocôzinho de hamster cilíndrico, né? Pequenininho, que ele passa por uma prensa, né? E aí dentro dessa prensa ele tem aquele furinho. Então ele vai saindo do outro lado. Ele é prensado de um lado e aí ele vai saindo do outro lado com aquele formato. E aí vem uma faca que vai cortando ele, porque senão o pellet teria um tamanho gigante, né? Teria um tamanho bem maior, né? Você vai prensando, ele vai saindo do outro lado, ele vai saindo uma tripona, né? E não é o ideal para você armazenar, você ter um pellet muito longo. O ideal é você ter o pellet por volta de 1 ou 2 centímetros, né? No máximo 2 centímetros. 1 centímetro, tá ótimo. Porque na hora que eu fecho a embalagem, ocupa menos volume, né? Então ele é prensado de um lado e do outro lado ele vai saindo todo longo e aí vem algumas facas que vai cortando esse pellet. Vem umas facas que vem cortando. Esse é o equipamento de grande porte que é mais utilizado na indústria, tá? No Brasil a gente está produzindo a primeira pelletizadora, tá? A gente está em teste, já devem ter testado já deve estar em uso, tá? Mas a gente ainda não tem muitos equipamentos, né, na indústria para processar lúpulo, tá? Um deles é a pelletizadora. Então vocês vão encontrar muito lúpulo brasileiro que ele é apenas seco, passou pela secagem, tá? Que a secagem é extremamente importante para poder armazenar, transportar o lúpulo de um lugar para o outro. E aí ele é moído. Ele é moído com aquela gramatura que eu falei, tá? Mas como a gente não tem muita pelletizadora, vocês vão encontrar muito lúpulo nacional que ele só foi seco e moído e não pelletizado, tá? Porque daí você precisa ter algum tipo de extrusadora, né, para pelletizar o lúpulo e tal. Tipos de pellets. O pellet normal, né? Ele chama pellet T90. O pellet T90, por que ele chama T90? T90 vem de type, TYPE, type 90. O 90 é porque depois de pelletizado, a matéria orgânica que sobra, que vai para o pellet, é mais ou menos 90%.
Quem tá no Facebook, eu vi que caiu de novo a conexão, vai pro Instagram, por favor. Eu vi que caiu de novo, no Facebook tá mais instável, tá? Se vocês estiverem tendo problema, vão pro Instagram. Então eu estava falando que o pellet mais comum é o T90. T90 vem de Type 90. O 90 vem porque a gente tem 90% da massa, né? Quando é pelletizado, você acaba tendo 90% da massa do que você tinha antes. Do que você tinha antes de pelletizar. Mas eu não seleciono o que eu quero tirar, tá? Eu simplesmente pelletizo. Vou lá e prenso ele. Esses 10% que eu perco é uma perda normal do processo, tá? O pellet que a gente usa, ele é o T90. Se ninguém te falou nada, simplesmente pellet, você comprou um pellet que não está escrito nada, ele é o T90. Ele é o T90, ele é o mais barato, ele é o mais comum, tá? Ele é o mais comercial, né? Ele é o mais vendido por aí. A gente tem um outro tipo de pellet chamado pellet T45. O T45, ele vem do nome Type 45, assim como o T90 ele vem de Type 90, né? Type 45, aí o 45 ele também é a mesma lógica. Na hora que eu pelletizo, eu tiro, aí propositalmente eu vou tirar uma massa desse lúpulo, tá? O que eu quero tirar? Eu quero tirar a parte vegetal, as folhas, né? Por quê? Lembrando vocês, aonde que estão as substâncias que mais importam pra gente? Na glândula de lupulina. A glândula de lupulina é aquelas bolinhas amarelinhas. É onde que estão os alfa-ácidos e é onde que estão os óleos essenciais. A glândula de lupulina, ela tem 0,15 milímetros de diâmetro. Então eu sei o tamanho exato da glândula de lupulina. A lupulina tem 0,15 milímetros de diâmetro. Se eu sei o tamanho, eu consigo fazer uma peneira para que passe por essa peneira apenas a lupulina. É isso que eu vou fazer. Vou pegar o pellet T90, moer ele de novo, né? E daí, lógico que você pode pegar o lúpulo em flor, né? E moer ele e já passar pela peneira, tá? Moe ele e passa por peneiras. Daí eu vou esperar um pouquinho que tem um barulho aqui bem grande aqui tem um motor aqui. Vocês estão ouvindo? Tá atrapalhando muito? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Porque tá um barulho um pouquinho grande aqui. Eu vou tentar falar perto do microfone, que acho que fica melhor. Me desculpem pelo barulho, é inevitável, não tem como. Eu tô num hostel aqui e aí a gente tá fazendo aqui a live direto do hostel. Mas essa parte é bem... Estão ouvindo bem? Não está atrapalhando? Que bom, que bom. É que o microfone de lapela ele é bom, ele acaba capturando o som bem próximo, né? Então vamos lá. O difícil é eu me concentrar, né? Eu tô querendo agora separar a lupulina. Eu quero concentrar a lupulina. E eu sei que a lupulina tem 0,15 milímetros de diâmetro. Então, peneirando, eu consigo que a lupulina passe pela peneira e caia para baixo da peneira. Para conseguir peneirar bem, eu preciso congelar o lúpulo antes de moer ele. Então passa por um processo de congelamento, porque no congelamento
a lupulina se destaca das folhas, né? E eu consigo soltar melhor a lupulina. Congelo, solto a lupulina, passo por uma peneira, aonde que por essa peneira vai passar basicamente a lupulina. Mas não passa só a lupulina, porque vai passar também uma parte dos pellets que foi moída bem fina, né? Então tem uma parte dos pellets que foi moída bem fininha, que vai acabar passando para baixo da peneira. A maior parte fica para cima da peneira, é a parte verde do lúpulo, né? O que caiu para baixo da peneira é o cryo hop. Ele está em forma de pó, né? O que caiu para baixo da peneira, então está concentrado em lupulina. Concentrado em lupulina. E a lupulina tem mais alfa-ácidos e óleos essenciais. O que eu retirei nesse processo foi a parte vegetal do lúpulo. Então eu concentrei a lupulina e ele está numa forma em pó, né? Se você vende isso em pó, é o cryo hop. Se você pelletiza o cryo hop, você tem o pellet T45. T45 e o cryo hop é a mesma coisa. O pellet T45 existe há muito tempo. Cryo hop não é um produto novo. Ninguém está reinventando a roda, tá? É só a forma de que isso está sendo vendido para vocês. E digo mais, acabou o barulho. Nossa, tortura mental, tortura mental. Vocês não sabem o quanto que estava barulho aqui. O pellet T45, ele é pelletizado. Por que pelletizado é melhor do que o cryo hop? Se alguém já usou cryo hop, pegou o cryo hop e jogou ali em cima do teu fermentador, você percebeu que aquilo fica boiando por dias sem se solubilizar fácil. Então o cryo hop ele não se solubiliza muito fácil. A melhor coisa, se você for usar o cryo hop, é pegar a própria cerveja dentro de um recipiente e chacoalhar. Chacoalhar um pouco e daí você consegue solubilizar melhor. Então, gente, T45 e cryo hop é a mesma coisa. O processo é concentrar a lupulina com uma forma de peneira, peneirando ele, né? O pellet que a gente usa é o T90, tá? Outro produto de lúpulo que a gente tem, ele é o extrato de lúpulo. Como é que funciona o extrato? Você pega os pellets, tudo é na base do pellet, tá? Você pega o pellet e coloca dentro de recipientes, são recipientes grandes daí, né? E aí você passa por eles CO2 líquido. Pô, mas CO2 é gás. Mas na hora que eu pressurizo o CO2 a 220 quilos de pressão, 220 quilos de pressão, é aproximadamente mais do que 200 atmosferas. O CO2 ele fica líquido. E aí esse CO2 ele passa pelo líquido, ele passa pelo pellet, E por que o CO2? Porque o CO2 ele consegue diluir os alfa-ácidos e ele consegue diluir os óleos essenciais. A água não, tá? Porque é uma história de polaridade de moléculas, né? O óleo essencial ele não se mistura na água, assim como o alfa-ácido não se mistura na água. Eu preciso ferver o alfa-ácido para que ele se torne solúvel em água. Mas originalmente o alfa-ácido ele não se mistura em água, ele se mistura no CO2. O CO2 consegue diluir os alfa-ácidos e os óleos essenciais. Então daí eu passo o CO2 líquido pelo lúpulo todo, tá?
E aí o que eu extraio? Eu extraio um produto de 40, 50, 60 até 70% de alfa-ácidos, tá? A concentração de alfa-ácidos é altíssima, tá? Na média está entre 45 e 50% de alfa-ácidos. É 3 vezes mais o que o pellet tem. E o Cryo Hop e o T45? Do T45 para o T90, você vai falar assim, se eu retirei metade da matéria, então vai ter o dobro do amargor e o dobro dos óleos essenciais. Quase o dobro, é um pouco menos do que o dobro. Por exemplo, o Citra, que tem 12% de alfa-ácido, no Cryo Hop ele vai ter 21, 22, tá? Não vai ser 24, não vai ser exatamente o dobro. Vai ser um pouco menos do que o dobro de alfa-ácidos e óleos, tá? Porque no processo do Cryo você também perde um pouco. Então a gente tem um produto de extrato. Esse extrato de lúpulo ele é muito usado pela indústria. Ele é muito usado pela indústria para que você reduza a quantidade de lúpulo que você está transportando, usando de um lugar para outro, né? O extrato você pode armazenar a temperatura ambiente também. Não precisa ser em câmara fria. O transporte é fácil, a armazenagem é fácil. Dura por 2 anos, a validade é 2 anos. É bastante, né? Então, o barulho voltou aqui. Eu sei que vocês não estão ouvindo, mas ele me distrai pra caramba. Falei de todos os produtos, lúpulo in natura. Vamos já escrevendo todas as suas perguntas, tá? Tentam detalhar as perguntas para que eu possa entender elas, tá? Porque agora eu vou começar a rodar o chat e ler todas as perguntas, tá? Se vocês já quiserem começar a escrever as perguntas, podem ir começando, tá? Falei do lúpulo in natura. O lúpulo in natura ele tem muita água e ele precisa ser seco porque senão ele é degradado por fungos muito facilmente. Lúpulo in natura, então, ele se degrada muito fácil, eu preciso secar. Sequei, eu tenho lúpulo em flor, que ele tem 40% a menos de óleos essenciais por conta da secagem, tá? Mas ele dura por um tempo maior, ele tem uma validade maior. Do lúpulo em flor, a gente peletiza e faz o T45. Do lúpulo em flor, então a gente faz o T90, desculpa, o T90. Do lúpulo em flor vai para o T90, que é simplesmente moer e prensar. Do T90 para o T45, eu preciso fazer um tratamento que é peneirar a lupulina. Eu preciso passar ele numa peneira, aonde que caia para baixo da peneira apenas a lupulina. Apenas a lupulina, tá? Aí eu tenho o Cryo Hop em forma de pó, ou eu vou ter o T45 se eu pelletizar. Se eu pegar o pellet e fazer uma extração com CO2 líquido, eu tenho o extrato. Esse extrato ele vem de forma pastosa, que ele pode ser jogado na fervura ou até no invase. Qualquer um desses produtos, eles podem ser previamente isomerizados, tá? Podem ser previamente isomerizados. Como que funciona isso? Você adiciona óxido de magnésio e aumenta a temperatura desse pellet para uns 45, 50 graus. Com isso você consegue isomerizar o lúpulo. Pode ser o pellet, pode ser o extrato, pode ser o Cryo Hop, qualquer um deles, tá? Você pode jogar óxido de magnésio e isomerizar ele. Daí, você jogando no final da fervura, você já teria amargor. Bom, gente, acho que foi isso. Os produtos de lúpulo a gente passou um pouco aí por todos eles, tá?
Não é uma aula de lúpulo. Quem tiver mais interesse em saber um pouquinho mais a fundo, a gente tem o curso de lúpulo online, tá? Que está dentro do curso de tecnologia cervejeira. A gente tem o curso de tecnologia cervejeira online. E aí a gente oferece os módulos separados, né? Se você quiser fazer só fermentação, só lúpulo, só aula de receitas, você pode fazer separadamente. Quem quiser saber mais, eu convido para conhecer o curso de tecnologia cervejeira online que a gente tem o módulo de lúpulo, né, lá dentro, tá? E quem tiver dúvida pode ir falando comigo que eu vou respondendo. Pessoal, eu vi que o Facebook caiu de novo, tá? Desculpa. O Facebook está no Wi-Fi do hostel, né? Então tá caindo mesmo. A gente sabe que o Wi-Fi de hotel é um pouquinho ruim. Vamos lá primeiro, eu vou passar pelas perguntas do Facebook primeiro. Quem tiver pergunta, galera, vamos fazendo que a gente já vai terminar em mais uns 5 minutos. O Francisco está falando 220 kg-força por centímetro quadrado. Exatamente, é essa a pressão que é colocado o CO2 para que o CO2 se torne líquido e ele possa passar pelo lúpulo e diluir, solubilizar as substâncias do lúpulo, tá? Então é o CO2 líquido que consegue fazer isso, tá? Vamos lá para as perguntas. No Instagram. O Célio tá falando, isso é tecnologia. Sou do tempo que interurbano era com hora marcada. Legal, Célio, legal, Célio. Eu não lembro em que momento, a respeito de qual assunto você disse isso, tá? Porque eu só olho o chat no final da live. Porque é mais fácil para o professor falar tudo primeiro e depois ver as perguntas. Mas obrigado pelo comentário. Gustavo Cruz, perguntando se eu surfei ou se eu mergulhei. Gustavão, El Nido não é um dos melhores lugares para mergulho. Eu mergulho, né? Eu não surfo. Eu vou mergulhar em Coron. Coron tem embarcações ali que eu vou mergulhar. Lá por sábado eu tô em Coron. Eu vou mergulhar por lá. Bacana, galera. Vamos lá. Oi, Karina, tudo bem? Assistindo minhas lives, que bom. Juninho Desidério, meu querido, como é que você tá? Debril Barretos, boa noite. Boa noite pra vocês, bom dia pra mim. Bom dia pra mim. 8 horas da noite aí, é 7 horas da manhã aqui, tá? 11 horas de diferença. 7 horas da manhã. Ainda bem que é 7 horas da manhã, porque às 9 horas eu tenho um tour, tá? Eu preciso visitar aquelas ilhas. E ainda bem que casou, senão eu ia ter que mudar o horário da live. Ainda bem que é 7 horas da manhã aqui. E aí, Evandro, beleza, cara? Cara, até nas minhas férias eu faço as lives porque eu gosto muito, cara. Eu gosto de ensinar, eu gosto de ver o pessoal comentando e participando, cara. Ensinar pra mim é um prazer, cara. É um prazer, não é um trabalho. Eu realmente gosto, cara. E as lives têm sido cada vez mais audiência. E isso incentiva o professor. Quanto mais gente quer aprender, mais o professor fica empolgado em querer ensinar. RRA tá perguntando, e o Citra? É o Roger? É o Roger que tá falando? O Citra Boy? Celão Martins tá falando, tá suave.
e você tá de férias fazendo live. Valeu, valeu. Valeu pela participação, Celão. Eu sempre vejo você aí nas lives. Obrigado. Obrigado, obrigado. Décio Brioto, meu brother, tá perguntando, então um lúpulo, se secado a frio, não teria muito mais óleos essenciais? Teria sim. O lúpulo, quando passa pela secagem a frio, né, que é a desidratação, o pessoal no Brasil faz dessa forma, coloca o lúpulo em peneiras, né, e aí vai colocando o lúpulo em cima da peneira, e aí coloca ar-condicionado no ambiente. Colocar ar-condicionado no ambiente, isso é uma forma mais fácil de fazer sem ter equipamentos grandes. Isso preserva mais os óleos essenciais. Debril Barreto está perguntando qual que é o site. O site da Bart Haas, né? Bart, que nem o Bart Simpsons, né? B-A-R-T-H, Barf, Haas, escreve H-A-A-S. O site é barfhaasgroup.com. Vai no Google e digita Barf Haas. Se você digitar alguma coisa errada, o Google vai te corrigir. Ah, o Mozart escreveu ali embaixo, logo na sequência. Show de bola. E eu aqui não tinha lido a resposta do Mozart. Legal. Oh, legal, legal. O pessoal falou que o motor aqui não atrapalhou. Eu tava olhando aqui, era um motor que acho que tava bombeando água aqui, porque acho que eles compram água. Problema de água aqui, real, real, real. Quem toma água da torneira, infecção estomacal na certa. É tudo água mineral, 100%. Então o caminhão de água tava abastecendo a caixa d'água aqui. Vamos ver mais perguntas. O Lucas está perguntando, Cryo Hops seria o Kiev da Maria e Joana? Não entendi, Lucas, não entendi. Seria Kivike? O Celão tá falando que o Cryo não afunda mesmo não. Ele é difícil, né? Você já usou. Ele realmente não afunda, cara. O Evandro está perguntando, e a diferença em porcentagem de eficiência do T45 para o T90? Eu acho que você está falando de utilização, né? Que é o percentual de alfa-ácidos que a gente consegue extrair, tá? Do T45 para o T90 aumenta. A extração média do T90 ela é por volta de 28, 29, 30%. O do T45 aumenta para uns 35%. A extração de alfa-ácidos de um extrato de lúpulo, que daí ele já é mais diluído já, ela chega a 40%. Se é o extrato de fervura. Se é um extrato que é usado direto no invase e não passa por fervura, ele é de 60% a 80% a extração dos óleos essenciais, dos alfa-ácidos, desculpa. Eu estou falando de extração de alfa-ácidos. Eu acho que foi isso que você perguntou, Evandro. O Celão está perguntando só com Spider ou um bag metálico, né, para fazer o dry hop com cryo hop. Mas o mais importante é diluir. Se você colocar um Spider, né, e não conseguir diluir bem, ele também vai ficar boiando, tá? Mozart está perguntando, o que você diz sobre utilização do lúpulo do dry hop para a adição de amargor em uma nova cerveja? Mozart, essa é uma excelente pergunta, tá? Extremamente complexa de te responder. Eu consigo te responder, eu consigo te dizer o seguinte: na hora que você faz um dry hop, você perde por volta de 30, 35% dos alfa-ácidos desse lúpulo, tá?
Então, se você for reutilizar esse lúpulo numa próxima cerveja, ele vai ter por volta de 30% a 35% a menos, tá? Isso é comprovado, tá? Que vai depender do dry hop, vai depender realmente do método de dry hop. O método vai dizer o quanto que você conseguiu extrair, né, do lúpulo. Então, isso é factível, mas você não tem controle sobre o amargor da tua cerveja, né? Você não vai saber nunca exatamente quanto que você tá usando de alfa-ácidos numa próxima cerveja, tá? Debril Barreto está perguntando qual seria a forma de utilizar o lúpulo em extrato no dry hop. O lúpulo em extrato no dry hop é o extrato de óleos essenciais, onde você, por destilação, né? E aí o Duan faz isso muito melhor do que eu, conhece isso muito melhor do que eu. Destilação de óleos essenciais. O Jamal também já fez isso. Tem vários vídeos do Jamal. Mas é uma destilação simples, tá? É uma destilação, você destila o óleo essencial e aí você concentra ele. Daí você tem um óleo essencial que ele tem de 10 a 20% de óleos essenciais, né? Isso é 10 vezes mais do que o normal. Então você concentrando os óleos essenciais, você pode jogar esses óleos essenciais no dry hop. É um produto bem mais caro também, tá? O Celão está perguntando quanto tempo de fervura para o cryo hop dissolver usando um hop bag metálico. Cara, eu acho que na fervura ele vai dissolver fácil, porque você tem a turbulência. E se você não dissolver fácil, você vai com a colher ali e dá uma afundada nele, né? Se você colocar ele dentro de um hop bag e o hop bag afundar, eu acho que ele dissolve muito rápido, cara. O problema é no dry hop, na fervura eu acho que é mais rápido. O Evandro está perguntando, no Beersmith tem essas opções de T45 e extrato? Tem. Quando você vai lá em opções, preferências, amargor. E aí você tem os produtos de lúpulo. Lúpulo em flor, lúpulo em pellet, lúpulo em extrato. E tem um outro chamado... Eu não vou lembrar o nome agora. Eu tenho que pegar para lembrar. É um produto que a gente não tem no Brasil. E aí ele vem já com uma configuração, mas você pode ir lá manualmente e configurar isso se você quiser, tá? Dá uma mostrada no bar, eu vou. Assim que eu terminar as perguntas, eu vou mostrar o bar. Eu vou mostrar o bar que está no fundo. Meu, eles servem aqui shots de tequila de rum cola de graça a noite inteira. A galera bebe até ficar louca, até vomitar. Um cara caiu da beliche, que estava na cama superior, caiu, bateu a cabeça, foi pro hospital no meio da noite. É gente vomitando em banheiro, meu Deus. Galera não sabe beber, mas fica divertido. Karaokê aqui, todo mundo cantando. Se aqui tem cerveja boa, a maior cervejaria aqui é San Miguel. San Miguel, que é aquela mexicana, né? E aí eles têm algumas cervejas aqui, umas 4, 5 cervejas. Tem uma light, tem uma pilsen normal, tem uma escura. Padrão comercial, mas melhor do que a Brahma e a Skol que a gente tem no Brasil, tá? Melhor. E tem a Heineken também. Gente, o Instagram vai cair em 20 segundos. Eu vou tentar responder a última pergunta aqui. O Célio está perguntando se na trituração não era para gerar pó. Gera pó sim, porque em um dry hop que fiz, em um circulador próprio, sobraram 250 gramas